Conferir agora as notícias do Botafogo, do Vasco e do Fluminense. Garantido na Libertadores de 2026, o momento do Botafogo dentro de campo contrasta com o vivido fora das quatro linhas. Isso porque a novela envolvendo o comando do futebol do Glorioso ganhou mais um capítulo. Agora foi a vez do clube associativo, comandado pelo presidente João Paulo Magalhães, entrar com uma ação na justiça contra a Eagle Group. Como pode sofrer, principalmente na questão financeira, com todo o imbróglio que vem acontecendo entre a empresa e John Textor, o intuito da ação foi proteger o clube. De acordo com a petição, o associativo afirmou que no processo movido pela Eagle, há relatos de várias irregularidades que teriam sido cometidas por John Textor e que, caso sejam confirmadas, caracterizam uma gestão temerária e irresponsável por parte da atual administração da SAF. Por isso, pediu que o Poder Judiciário adote medidas urgentes enquanto o caso ainda não tem uma decisão definitiva. Uma das solicitações do clube à Justiça é o ressarcimento de, no mínimo, 10% do valor do passivo atual, cerca de 155 milhões de reais. De acordo com informações apuradas com pessoas ligadas à diretoria do clube associativo, a ação tem como grande objetivo proteger os interesses do Botafogo. Domingo, dia 30 de novembro, completa um ano da conquista mais linda do Botafogo à Libertadores da América. A gente preparou uma reportagem relembrando esse dia, Rodô. Um ano marcado por uma glória eterna nos corações alvinegros. Perto de completar aniversário pela tão sonhada conquista da Libertadores da América, o Botafogo tem preparado uma semana de celebrações pela histórica temporada de 2024. O clube lança hoje na Botafogo TV a série documentário Das Cinzas ao Fogo. Produção original da Botafogo Filmes. O primeiro episódio revive a trajetória do Glorioso, o ano de 2023, em detalhes, com imagens e depoimentos exclusivos dos atletas, dirigentes e todos os personagens que uma história cinematográfica merece. E se cinema é o caminho que o Glorioso vem seguindo nos últimos anos, um personagem importante do final feliz preto e branco não pode ficar de fora do roteiro. Arthur Jorge, técnico do Alvinegro por 8 meses e campeão brasileiro e da América, marcou para sempre a estrela solitária no coração. Em postagem nas redes sociais, o técnico hoje do Al Rayyan, do Catar, celebrou a conquista, além de enviar uma carta aos torcedores, funcionários e jornalistas, como forma de agradecimento por aquele momento. Além disso, o treinador ainda compartilhou trechos de seu caderno pessoal, com anotações exclusivas do dia 30 de novembro, onde o time venceu o Atlético Mineiro por 3-1. Num dos trechos, Arthur Jorge escreveu: "O futebol também é feito de memórias, e esta estará sempre entre as maiores da minha vida. Não há história sem coragem, e se coragem é sinônimo de Botafogo, o time hoje, comandado por David Ancelotti, precisou de muita coragem para enfrentar a má fase de 2025. Neste momento, já com o passaporte carimbado para a competição continental do ano que vem, a terceira classificação em 3 anos e sem perder a 7 jogos no Campeonato Brasileiro. O Glorioso vai até São Paulo enfrentar o Corinthians para tentar sua vaga direta sem precisar da pré-Libertadores. O jogo será justamente no dia 30 de novembro. Que seja um presságio para um dia de alegria, assim como foi no ano passado. Muito bem, como vocês viram aí no VT, o Arthur Jorge enviou uma carta para alguns jornalistas, alguns torcedores e alguns funcionários. E eu recebi a carta e, obviamente, vou mostrar para vocês o que tem dentro dessa carta. Tá aqui, vem com o envelope escrito Arthur Jorge. É uma carta agradecendo, né, querido amigo botafoguense, nessa semana que celebramos um ano de uma conquista tão especial, quero deixar um agradecimento pessoal a quem faz parte desse momento. A sua presença e apoio foram marcantes ao longo da nossa campanha. Foste parte de uma torcida apaixonada e vibrante, merecedores de toda a nossa entrega e sacrifício. Receba essa lembrança como símbolo do meu respeito e estendo os votos aos demais torcedores. Como vocês estavam com a gente o tempo inteiro, então vou dividir com vocês de casa essa carta. E o mais valioso, Pedrosa, é isso que vem junto com a carta. Você sabe o que é isso aqui? As anotações, eu vi seu vídeo. As anotações do Arthur Jorge na véspera da final da Libertadores. E nessa forma aqui, a gente consegue ver, ô Pedrosa, que mental tem esse treinador, sabe? Que cara especial e que mental forte ele tem.
a gente via nas preleções do Marlon, eu não sei se vocês reparavam, a carinha do Arthur ao lado, sempre assim, tipo de orgulho. Parecia que ele tinha certeza do que ia acontecer. Claro. Que ele olha, ele dá um sorriso, porque ele é um cara com essa coisa da coragem. Eu me lembro que depois do jogo com o Peñarol, contra o Gregory, estava 0-0 no primeiro tempo e o 5-0 foi construído no segundo tempo, Pedrosa. Encontrei o Gregory depois desse jogo, ele falou, Fernando, o professor falou pra gente no vestiário, vocês vão subir lá, vocês vão fazer gol. Todos aqueles gols ali foram treinados, nenhum foi um gol que... Todos foram treinados e ele falou, basta sair um que o resto vai acontecer. Ele tinha essa leveza. E aí ele começa escrito aqui, final, falar sempre de coragem. É a primeira frase da anotação dele, Pedrosa. É por isso que a gente fala que o futebol, ele vai muito além da tática, da técnica, ele vai muito no quesito mental, vai muito na linguagem corporal, no que aquele atleta ele tem de capacidade de decidir ou não. Eu lembro que eu conversei uma vez com o Rafael, que era o meu ex-companheiro lá na Casa TV, e ele me falava muito sobre o Igor Jesus. Nos momentos decisivos, foi um dos... Olha que o Rafael jogou com o Cristiano Ronaldo, jogou com os maiores atletas do mundo. Eu perguntei, quem são os brabos mesmo, Rafael, que você jogou? Aí ele, o Igor Jesus, mano. Aí o que é isso, Rafael? Ele, cara, esse moleque, ele se transformava nos momentos decisivos do Botafogo. E não só ele, a gente pôde ver o Luiz Henrique, a gente pôde ver o Savarino, a gente pôde ver o próprio Almada, o Alex Telles, quando foi lá na hora de bater o pênalti. O Vitinho fez uma bela final, né? Eu acho que no final das contas, além desses caras terem um poder de decisão muito grande, eles eram um reflexo do que o seu treinador passava pra eles. E o Arthur Jorge fez um dos trabalhos mais espetaculares aqui desse século no futebol brasileiro. Ele chega no meio do ano praticamente, ele consegue mudar o panorama do Botafogo, colocar o Botafogo não só como campeão brasileiro, mas também tendo esse título inédito da Libertadores. Ele é um grande técnico e eu acho que muito em breve ele pode estar voltando para o futebol brasileiro. Opa! Ô, Fernandinha, você... Separa a música da Rita aí, por favor, ou... Coragem, né? Ele utiliza aqui, ó, bem Pois grandão. é, e eu acho que Coragem define bem o que ele teve na final da Libertadores. Aí. Porque quando o Atlético Mineiro tem um expulso, qualquer treinador comum que faria. Quando o Botafogo teve um expulso, na verdade, qualquer treinador Sabe o que ele faria. fez? Ele manteve. Ele mandou o Danilo É isso. Barbosa aquecer, porque o Gregory foi expulso, camisa 5, o Danilo era o seu imediato reserva. Ele manda o Danilo aquecer, só que quando ele olha e vê que o time Ele teve se coragem. encaixou, ele teve coragem. Ele teve coragem. Então, assim, não foi só nas palavras. Ele mostrou para os jogadores que ele também tinha coragem. E essa coragem fez o Botafogo vencer da maneira que venceu essa final, de uma maneira tão genuína e, assim, merecedora também. E eu queria te fazer uma pergunta, você como botafoguense, você considera o Arthur Jorge o maior treinador da história do Botafogo? Pelo que ele fez, assim, num curto espaço de tempo? Sim. Por exemplo, a gente fala muito do Jorge Jesus, que fez em 6 meses. Mas o Arthur Jorge teve um caso pior, porque ele já chegou no meio da Libertadores. Ele o teve Jorge 8 Jesus, meses. ele teve tempo para se preparar, porque teve uma parada no meio da temporada. Era um Pan-Americano, era uma coisa assim. Copa América, Era uma talvez. coisa Enfim, assim. teve algo. Tanto é que o Flamengo jogou um amistoso na Gávea, na ocasião. E o Arthur Jorge não, ele pegou o carro em movimento e continuou com o carro em movimento e deu certo. Você considera? Eu considero. Porque assim, eu não sou botafoguense, mas se eu tivesse que responder, eu acharia que sim. Pelo que ele fez, assim, pelo que ele conquistou. E assim, eu acho que ele fez muito além do que ganhar 2 títulos. Ele ganha 2 títulos desse calibre no momento de alta disputa do futebol brasileiro, porque tinham outros grandes adversários querendo aquela taça e tendo capacidade para tê-la. Além disso, ele pega um Botafogo destruído e combalido, e aí no seu mental eu digo, porque o Botafogo vem de um ano de 23, em que ele destruiu a mente do seu torcedor e também de boa parte daquele grupo que ainda estava ali. Claro. Ele consegue recuperar o mental de todos aqueles caras que também, obviamente, com as suas qualidades tiveram muita resiliência. E o Botafogo passou o ano de 24 todinho sendo todo mundo duvidando do Botafogo, todo mundo duvidando do mental do Botafogo, falando que o Botafogo ia pipocar de novo, obviamente com uma questão física também, batendo na porta, final do ano, você brigando por Brasileirão e Libertadores é muito difícil, e você ainda ter essa dúvida, essa desconfiança, quer dizer, foi um grupo, eu acho que um grupo único, e aí conversando, eu tenho muitos amigos assim dentro desse grupo, né, amigos mesmo, e falam, cara, Fernanda, foi o melhor grupo que eu já trabalhei na minha vida. Porque além deles terem esse mental muito forte, todos eles, troca uma ideia com o Gregory, você fica assim, cara, o que é isso? O cara tem uma mente, o Vitinho é um cara muito espetacular, a cabeça do cara, o Igor Jesus, o próprio Arthur Jorge, os caras têm uma mente, assim, impressionante. E além disso, eles são muito família, eles se transformaram numa família. Então acho que foi o casamento perfeito, Pedrosa. E o resultado no futebol é uma taça quando isso acontece. Claro, e você vê como os caras ainda continuam amigos fora de campo, como eles têm essa sinergia.
E, cara, foi o ano perfeito, assim, pro Botafogo, justamente pelo que você falou, deles estarem já destruídos, em cacos ali naquele início de Libertadores. Ele inicia, inclusive, com uma derrota, mas depois o Botafogo muda da água pro vinho, o Botafogo começa a ter um padrão de jogo, o Botafogo começa a ter jogadores decisivos, e ele também encontrava muitas soluções. Eu lembro muito quando o Botafogo tinha certas dificuldades de jogar de uma maneira, aí ele trazia o Luiz Henrique pra dentro, ele colocava o Almada um pouco mais pra dentro, liberava o Savarino, colocava o Igor Jesus pra voltar também, pra dar essa dinâmica. O Marlon Freitas vira um jogador que a gente viu ele se tornando para ser, e mesmo assim um jogador que estava prestes a sair do Botafogo e ficou e conseguiu dar essa volta por cima. O espírito do Barbosa, que também é o cara de coragem dentro de campo. O John se torna o melhor goleiro do Brasil naquele momento. O Alex Telles. É muita gente boa, cara. Muita gente boa e que tem todo o dedo do Arthur Jorge. E aí eu vou chamar o break com essa frase aqui. Olha essa frase aqui. O futebol todos os dias nos cobra. Hoje dá-nos a oportunidade de sermos eternos. Verdade. E é isso que o futebol faz quando a gente toca em taça, e foi isso que o grupo de 24 fez. Se tornaram eternos na história, não só do Botafogo, como do futebol brasileiro também. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.